Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 45. O Massacre. Parte 3. Ele não tinha ideia de onde ele estava. Era como se ele tivesse sido arremessado em um pesadelo. O título dos 4 cavaleiros, o título pertencente aos mais poderosos guerreiros do Império Baharut, agora parecia chocantemente superficial. Quão patética era uma criatura para ter tanto orgulho de uma coisa tão insignificante. Foi o grande choque que ele recebeu. Nimble podia ouvir o som de um choro fraco. Foi o soluço de pessoas que foram impelidas além de seus limites por medo e desconforto. Era infantil, não, era o choro agonizante de homens que tinham sido reduzidos a crianças. Os que choraram foram os cavaleiros imperiais. Ele ouviu as pessoas implorarem: fujam. Essa foi a prece dos cavaleiros que, com olhos marejados de piedade, observaram aquela horrenda carnificina engolir seus semelhantes humanos. Tão infeliz foi a tragédia que até mesmo os inimigos do exército real, os cavaleiros imperiais, ofereceram orações por eles. Eles rezavam para que pelo menos alguns sobrevivessem. Quanto mais melhor. Eles vieram aqui para matar o inimigo. No entanto, nenhum ser humano poderia permanecer indiferente e não sentir pena enquanto testemunhavam o massacre ocorrendo na frente deles. Qualquer um que pudesse permanecer indiferente seria um demônio com o rosto de um homem, um ser desumano. Além disso, Nimble e os cavaleiros perceberam que isso não poderia ser descartado como uma questão de nós contra eles. Certamente, do ponto de vista do reino contra o império, esse desastre estava acontecendo com eles. Mas quando se observava da perspectiva de homens contra monstros, esse massacre brutal estava acontecendo com nós. Bem, então eu acho que é hora. Todos os olhos foram para Ainz quando ele falou tranquilamente. Havia 60.000 soldados presentes e sua voz não fora alta o suficiente para alcançar todos. Contudo, eles puderam notar quando as pessoas ao lado deles viravam a cabeça. E uma vez que sabiam que os rostos de seus iguais estavam fixos em Ainz Ol-Goon, eles também seguiram o exemplo. Afinal de contas, todos os movimentos e gestos feitos pelo homem que orquestrará esse pesadelo, Ainz Ol-Goon, enchiam todos os presentes de terror indescritível. Ainz lentamente removeu sua máscara. Ele expôs seu crânio branco sem pele, polido e brilhante ao mundo. Se as circunstâncias tivessem sido diferentes, talvez eles achassem que ele estava usando uma máscara sob a máscara. Entretanto, quando viram isso, o coração de Nimble e todos os cavaleiros do Império pesaram. Eles entenderam que essa era sua verdadeira face. Ainz Ol-Goon era um monstro. Isso foi porque eles tiveram uma premonição. Qualquer ser capaz de exercer tal poder não poderia ser humano. Ainz lentamente abriu os braços. Ele parecia estar abraçando um amigo, ou como um demônio abrindo suas asas. Aos olhos de todos que estavam assistindo, ele parecia dobrar de tamanho. No silêncio, interrompido apenas pelos gritos angustiados dos soldados do reino à distância, a voz baixa de Ainz soou com limpidez excepcional. Aplaudam. O quê? Nimble pensou enquanto olhava boquiaberto para Ainz. Todos que podiam ouvi-lo pensavam a mesma coisa, e quando as palavras de Ainz foram sussurradas por todo o exército, mais e mais pessoas viraram os olhos para ele. Então, quando a atenção de todos estava focada em si, ele falou novamente: aplaudam, pessoas. Me aplaudam pelo meu poder supremo. O primeiro a aplaudir foi Maré, que estava ao lado de Ainz, que por sua vez, estava ao lado oposto de Nimble. Como se desencadeado por ele, os sons espalhados de palmas começaram a subir dos soldados, até se tornar uma ovação estrondosa. Claro, eles não estavam realmente ovacionando de felicidade. Ninguém queria aplaudir uma pessoa que trouxe esse tipo de carnificina cruel com ele. Isso não foi uma guerra. Foi abate. Um massacre. Mas ninguém presente poderia falar essas palavras. Ninguém se atreveria. Seus aplausos foram a soma de todos os medos dos cavaleiros. E então a intensidade dos aplausos desordenados, que nenhum observador pensaria que ficaria mais alto, subiu mais algumas notas. Isso porque uma das crias negras mudara lentamente de curso. Logo alcançaria o exército imperial. Gritos de louvor soaram, para corresponder ao aplauso.
Os cavaleiros imperiais gritaram em louvor a Inzolgoon. Eles gritaram até que suas gargantas sangraram. No entanto, a cria negra não diminuiu o ritmo. E assim, os cavaleiros gritaram ainda mais alto. Eles pensaram que a besta estava se aproximando porque ele não estava satisfeito com a aclamação. Mas ainda assim, não parou. E assim, seus nervos estalaram de tensão. Ninguém sabia quem começou. Pode ter sido apenas a oscilação de um único cavaleiro. No entanto, isso foi o suficiente para o terror que os enchia além de seus limites de ir além. Aiê! Gritos vindos das profundezas de suas almas ecoou pelas fileiras e abalou o exército imperial. Um dos monstros que havia pisoteado o exército real sob seus pés estava a pouca distância deles. Esta situação anormal aterrorizou alguns dos cavaleiros imperiais que abandonaram seus cavalos imóveis e fugiram para salvar suas vidas. Depois de testemunhar a visão infernal de agora, até mesmo aqueles que não tinham imaginação vívida sabiam exatamente o que aconteceria quando fosse a vez deles sob os cascos da besta. E claro, o medo era contagioso. Mesmo pouco mais de 100 pessoas fugindo a princípio, esse número inflacionou em poucos instantes, e em breve alcançaria os 60.000 soldados. Sim. O exército imperial entrara em pânico, com a regimentação em frangalhos. Foi uma derrota desonrosa. Obviamente, os cavaleiros tinham aprendido a retirar-se organizadamente. No entanto, eles não tinham mais o luxo de aderir a tal disciplina. Se permitisse que saíssem deste lugar um segundo mais rápido, se conseguissem se mover mais um passo em direção a um lugar seguro, empurrariam seus camaradas diante deles com todas as forças e fugiriam. Quando empurrado por trás, era inevitável que perdessem o equilíbrio e caíssem. E uma vez que caíssem, a multidão movida pelo pânico por trás deles não lhes daria chance de se levantar. Os que caíssem seriam pisoteados pelos que vinham por trás. Mesmo que usassem armaduras de metal, todos os outros usavam armaduras de metal também. Eles seriam esmagados em uma única massa liquefeita de carne envolta em metal. Cenas como essa estavam acontecendo em todos os lugares. As baixas do exército imperial não foram causadas pelo inimigo, mas por si mesmos. Nimble não sabia o que fazer a seguir e hesitou. Ele queria correr também. No entanto, não poderia fazê-lo, e nem todos os cavaleiros haviam escapado. Quando ele olhou para trás através da formação, ele viu poucas pessoas remanescentes, apenas tolos ainda permaneciam montados em seus cavalos. Eles não haviam permanecido por causa do medo. Em vez disso, era porque estavam hipnotizados pela visão do poder esmagador e haviam se esquecido de todo o resto. Por exemplo, pessoas normais fugiriam quando vissem um enorme tornado desintegrando tudo em direção a eles. Todavia, havia certos seres que admiravam a beleza do tornado e ficariam parados, apesar de perceberem que isso tomaria suas vidas. Aqueles que permaneceram poderiam ser considerados desviantes. A cria negra chegou diante de Ainz, dobrou os joelhos e baixou os tentáculos. Provavelmente estava exibindo sua submissão. Nimble sorriu, um sorriso contorcido, enquanto o monstro agia de uma maneira decididamente não monstruosa. O corpo da cria negra deveria estar respingado em sangue fresco, porém sangue algum poderia ser visto, isso porque já havia sido absorvido pela pele. A criatura envolveu seus tentáculos ao redor da cintura de Ainz, depois estendeu vários outros para agarrar firmemente seu corpo antes de levantá-lo. Então, colocou-o em sua cabeça. Acredito que o plano original era que eu lançaria uma magia no inimigo, e então o exército imperial continuaria com uma investida, mas parece que vocês não têm a intenção de agir. Nimble não tinha nada a dizer. Ainz estava certo. O Império havia quebrado os termos do acordo que eles mesmos haviam feito com o rei de um país aliado. No entanto, não se pode culpar os cavaleiros por perder a coragem. Nimble os defenderia mesmo diante de Jirkniv, pois estava bem ciente do terror esmagador que os dominava. Não tenho intenção de repreendi-los. Eu entendo que estão preocupados, já que se iniciarem um ataque, há uma chance de serem pisoteados junto com o inimigo. Sinceramente, se isso acontecesse, eu seria duramente impelido para explicar essas mortes ao seu imperador. Bem, nesse caso, acho que vou cuidar da sua parte do trabalho também.
Nimble olhou para a companhia de Undeads, que permaneceu imóvel durante todo esse tempo. Aqueles soldados Undeads farão um ataque, então... Oh, não, eu vou deixar meus cordeiros lidarem com isso, já que é uma chance tão rara para eles fazerem isso. Eu simplesmente farei algumas limpezas cirúrgicas. Maré, não abaixe sua guarda. Se sim, por favor, deixe comigo, Ain-sama. Nimble ficou sem fala. Ele disse que iria pressionar o ataque, o mesmo ser que lançou uma magia como aquela. Seu tom sugeria que não pretendia deixar ninguém voltar vivo desse campo de batalha. Ficou claro que sua fome de carnificina era insaciável. E pensar que ainda não foi suficiente. É um demônio? Embora ele estivesse murmurando para si mesmo, as palavras de Nimble foram mais altas do que pensava. Ains virou seu rosto terrível de onde estava sentado em cima da cria negra. Ele balançou a cabeça para Nimble, que estava tremendo. Não se engane. Eu sou um Undead. O que Ains deve ter tentado dizer era que ele não era um demônio que exaltava a ideia do mal, mas um Undead que odiava os vivos. Como tal, ele não permitiria que um único soldado do reino escapasse. Ele ceifaria ainda mais vidas. Essa foi a resposta mais provável e também a mais catastrófica. Se Ains queria matar tudo que vivia apenas por ser um Undead, então era possível que no futuro, seus anseios pudessem ser saciados no Império, que estava cheio de vida. Não, isso certamente aconteceria no futuro. O que devo fazer? Atingido pela confusão e pelo medo, Nimble não tinha a capacidade de se concentrar, e assim não ouviu as últimas palavras sussurradas de Ains. E parece que encontrei quem procurava. A sede do rei Ramposa III estava localizada no centro do exército real. Foi cercado por inúmeras bandeiras pertencentes a numerosos nobres do reino Reestize. Embora houvesse muitos nobres reunidos aqui mais cedo, apenas alguns permaneceram. A maioria já havia fugido desta cena dantesca. É claro que o rei não tinha a intenção de culpar os nobres da corte por fugir. Vocês deveriam me deixar para trás e fugir. Não é hora de piadas. Vossa Majestade, por favor, fuja rápido. Quando aquela coisa vier, não teremos chance de sobreviver. O palestrante era o subordinado de Gazef, o vice-capitão do bando guerreiro. Como eu posso fugir sendo um rei? Mesmo que Vossa Majestade fique, não há nada que possa fazer. Não deveria voltar a Irrantel e planejar o contra-ataque. Ramposa III sorriu sem graça. Doeu ouvir essas palavras. Eu sei que está certo. Mesmo se eu ficar aqui, não há mais nada para eu fazer. Era impossível reunir seu exército derrotado e guiá-los nestas circunstâncias. Não foi apenas Ramposa III quem não conseguiu. Mesmo os famosos generais de antigamente teriam chegado à conclusão que essa tarefa irracional era impossível. Vossa Majestade. Não há tempo. Atenção homens, vocês precisam levar Sua Majestade para casa mesmo que tenha que amarrá-lo. Os subordinados de Gazef entraram em ação. Desperdiçar mais tempo colocaria em risco não apenas a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Com isso em mente, Ramposa III tomou sua decisão e levantou-se. Acalme-se. Eu irei sair. Mas o que mudará se fugirmos agora? Cada vez que os pés dos monstros pisavam no chão a terra tremia, e conforme se aproximavam, parecia cada vez mais com um terremoto. Mas mesmo sob essas circunstâncias extremas, Ramposa III permaneceu calmo. Estava muito longe dos barulhos caóticos que os nobres fizeram. Primeiro de tudo, é impossível. Se tentarmos fugir de cavalo, aquelas coisas nos seguirão. Parece ter como alvo grandes grupos de soldados em fuga. Portanto, há apenas uma maneira de sermos salvos. Foi só agora que Ramposa III percebeu por que haviam pedido aos nobres que montassem e fugissem em grupos instantes atrás. Então tudo o que podemos fazer é fugir a pé. Alguns dos guerreiros começaram a remover suas armaduras e a jogaram fora. Esses homens vão conduzi-lo em uma fuga segura, Vossa Majestade. E você? Nem todo mundo havia removido sua armadura. Por exemplo, o vice-capitão ainda usava. Vou agir como uma distração montada e fugir na direção oposta. Ramposa III viu sorrisos brilhantes nos rostos dos guerreiros e percebeu que eles tinham feito as pazes com a morte. Não faça bobagens.
Vocês são os tesouros do nosso reino. Façam o que for preciso para sobreviverem. Eu ainda preciso de vocês para servirem meu sucessor. Claro. Seremos as iscas, mas não pretendemos morrer. Isso foi uma mentira. Fugiriam com a intenção de morrer. Ou melhor, eles aceitaram que a morte seria o seu destino. Ramposa III tentou pensar em algo para convencê-los, mas nada determinante veio à sua mente. Em face dos sorrisos dos guerreiros, tudo que ele pensava soava insincero e superficial. Os guerreiros ao seu redor o ajudaram a remover sua armadura de rei. Um guerreiro de armadura branca se adiantou. Era Clint, o subalterno de sua filha, Renner. Um soldado que sempre dava tudo de si. Permita-me ajudar na distração. Embora não saibamos se esses monstros têm olhos, se acenarmos nossas bandeiras sem parar, poderemos chamar a atenção deles. E esta armadura deve ser bastante chamativa. Clint segurou a bandeira do reino na mão. Estava suja pelas pegadas de soldados em fuga e parecia resumir sua situação atual do moral do reino. Então eu vou junto. Ao lado de Clint estava Brain Unglaus. Um guerreiro de primeira classe que era igual ao seu vassalo de confiança, Gazef Stronov. Brain entrou nessa guerra como subordinado de Renner. Em outras palavras, ele estava na mesma posição que Clint. Tem certeza disso? Tecnicamente, você não é exatamente subordinado da princesa. Relaxa. Durante a perturbação demoníaca, a gente ficou na linha de frente e ainda assim, voltamos vivos para casa. Só espero que a sorte esteja conosco de novo. E que ela caia sobre vocês também. Os deuses não assistirão em silêncio. Durante aquele distúrbio, um herói veio nos salvar. Tenho fé que eles intercederão em nosso destino também. Diante de Ramposa III, Brain e o vice-capitão bateram os punhos para se despedir. Como foi acabar assim? Onde tudo deu errado? Ramposa III lamoreou. Com toda probabilidade, nenhum dos homens à sua frente sobreviveria. O vice-capitão e Clint morreriam como isca. E ele não sabia o que havia acontecido com Gazef, que desaparecerá no caos depois de dizer que pretendia deter as crias negras. Seus olhos ardiam. Ele queria dizer, me perdoe. Eles iriam atuar como chamarizes para um homem velho, jogando suas vidas e futuros fora por ele. Mas ele não podia dizer isso. Eles provavelmente sabiam que morreriam, mas iriam se agarrar à vida o mais forte que pudessem. Nesse caso, retornem com segurança para Irrantel, e eu lhes concederei qualquer recompensa que desejarem. Clint e Brain pararam no meio do caminho e se viraram. Não quero recompensa, Vossa Majestade. Servir a Renner-sama é minha maior recompensa. Não ousaria pedir algo mais. Quanto à minha recompensa, bem, eu gostaria que um certo garoto do reino se casasse com a princesa mais bonita do país. Bem, isso é uma recompensa generosa. Brain-san. O que está dizendo? Vejamos, que tal começar dando ao dito garoto um título de nobreza? Que ele trabalhe com tudo por isso. Então você deve retornar vivo e fazer com que isso aconteça, Clint-kun. Os olhos assustados e a boca aberta de Clint não tinham mais o espírito de guerreiro de agora há pouco. O rei, no entanto, havia esquecido tudo e permitido um sorriso brilhante em seu rosto. Vamos embora, Vossa Majestade. Eu conto com vocês. Agora sem armadura, Ramposa III foi levantado por um soldado. Vossa Majestade. Mesmo agora, nossa fuga ainda é uma questão de sorte. Se o pior acontecer, eu rezo para que nos perdoe. Tudo bem. Foi minha decisão usar sua ideia. Se falhar devido ao infortúnio, então não terei queixas. Vossa Majestade. Que nos encontremos novamente em Irrantel. O vice-capitão galopou em seu cavalo. Como se estivesse esperando por ele, uma das crias negras mudou de direção. Bem. Vamos logo enquanto todos distraem aquela coisa.